Olá, nós estamos começando mais um Pão das Três, o nosso encontro diário, todos os dias, aqui na página da Igreja Batista em Vila das Belezas, no Facebook. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos felizes com a presença de você aqui neste encontro, ainda que virtual. Nós esperamos que seja um tempo de bênção para você, de edificação, de fortalecimento espiritual. A nossa igreja está realizando este encontro chamado Pão das Três, com os pastores da igreja, com o objetivo de haver aí uma interação dentro do possível, dentro dessa perspectiva virtual, para engrandecimento do nome do nosso Deus, para edificação de cada um de nós. Esperamos mesmo que este tempo seja muito proveitoso para você, para todos nós, e principalmente que seja um tempo de alegria do coração de Deus. Que Deus, nosso Deus, se alegre com este tempo que nós vamos passar aqui juntos. A nossa palavra inicial de gratidão a Deus. Nós queremos agradecer a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, sua providência, sua provisão, seu cuidado, sua atenção com todos nós. Deus está atento às nossas necessidades. A palavra de Deus nos afirma que Deus tem cuidado de nós. E nós queremos agradecer, queremos louvar a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Sem dúvida, estamos vivendo aí dias difíceis, mas temos percebido, cuidado, a atenção de Deus na vida de cada um de nós. O nosso olá, também o nosso bem-vindo a você que não é da Igreja Batista em Vila das Belezas, ou é um amigo, ou é um conhecido, alguém que conhece a igreja. Nós sabemos que tem pessoas de outras cidades, de outros estados, acompanhando esta live. Então, a nossa palavra de gratidão a você que está conosco. Graças a Deus por esse tempo que podemos passar juntos. Então, nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus. Em tudo dai graças, diz a palavra de Deus. Vamos agradecer, vamos render graças ao Senhor, exaltar seu nome, reconhecer a sua grandeza. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta tarde, pela bênção deste encontro, por cada vida que participa ao vivo, agora diretamente deste encontro. Nós te louvamos pela atenção do Senhor para conosco, para com cada um de nós. Te louvamos por tua providência, tua provisão, teu cuidado, teu olhar cheio de compaixão, teu amor presente. Graças ao Senhor. Te louvamos pela palavra de Cristo que habita ricamente em nossos corações. Te louvamos pela liberdade de poder cultuar o teu nome. Te agradecemos porque o Senhor está no meio de nós. Teu povo está unido num só Espírito, e por meio do Espírito, em nome de Jesus, celebramos o teu nome, proclamamos a tua grandeza, exaltamos teu Filho amado. Graças te damos pelas condições que o Senhor nos dá, embora com uma momentânea limitação, podemos celebrar ao Senhor de maneira virtual. Graças te damos que este tempo aqui, o Pão das Três desta tarde, seja mais um instrumento em tuas mãos para a edificação de vidas, para engrandecimento do teu nome acima de tudo. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amanhã é quarta-feira, nós não teremos o Pão das Três, mas teremos o nosso culto de oração. Culto de oração às 20 horas, porém não na página da Igreja Batista em Vila das Belezas no Facebook,
mas no canal da igreja no YouTube. Os cultos às quartas-feiras e aos domingos, domingo às 10h30 da manhã e às 19 horas, 7 da noite, todos os cultos eles são no canal da igreja no YouTube. O Pão das Três, que é este encontro que nós estamos tendo agora, é sempre na página da Igreja Batista em Vila das Belezas, no Facebook. Nós não temos, portanto, o Pão das Três às quartas e domingo. Aos domingos e quartas-feiras não temos este encontro. Nos demais dias, cada dia um dos pastores da igreja, ontem foi o pastor Júnior, amanhã não teremos, quinta-feira, se Deus permitir, teremos o próximo Pão das Três com o pastor Israel. Graças a Deus por isso, graças a Deus por esta ferramenta de alcance, de divulgação, e através dela queremos glorificar o nome do nosso Deus, celebrar o seu grandioso nome. Nós vamos abrir a palavra de Deus, se você puder aí, nos acompanhar no texto de Hebreus, capítulo 10, versículos 38 e 39. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 38 e 39. Então, abra aí a Bíblia, ou tecle na sua Bíblia, vamos ler juntos a palavra de Deus. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, 38 e 39. Nós, porém, que palavra de ânimo, que consolo, que estímulo recebemos de Deus através da sua palavra, inspirada pelo Espírito Santo, trazida aos nossos corações neste dia. Nós, porém, nós nos sentimos fortalecidos porque fazemos parte da família da fé. Pertencemos aos que creem. Se este é o teu caso, graças a Deus por isso. Se esta ainda, porventura, não é ainda a tua condição, há tempo de se entregar a Cristo, crer no Evangelho e receber graciosamente de Deus a salvação. Nós, porém, fazemos parte da família da fé, somos aqueles que creem. Precisamos considerar a vida por fé. O justo, o crente, o santo, o Filho de Deus vive por fé. O povo de Deus é o povo da fé. Não no que é transitório, mas no que é eterno. Não no que é passageiro, mas no que permanece para sempre. Nós não cremos no transitório, cremos no que é eterno, nos valores celestiais, nos tesouros escondidos no próprio Deus, que guarda o seu povo em Cristo Jesus. Qual o sentido da nossa fé? Por que cremos? Por que pertencemos aos que creem? Por que estamos nessa categoria do versículo 39? Nós, porém, eu quero pensar um pouco na qualidade do nosso chamado, a qualidade de quem nos chamou, a qualidade da nossa fé obediente, responsiva a este chamado. Em primeiro lugar, quero pensar na qualidade de quem nos chamou. Quem nos chamou? Não fomos chamados por uma pessoa qualquer. Não se trata de seguir uma ideia, uma filosofia, uma ideologia, uma religião, um partido político.
Não. Trata-se de Jesus. Seguirmos a Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pensemos, portanto, na qualidade de quem nos chamou, na qualidade daquele a quem seguimos, uma pessoa singular, Cristo Jesus, incomparável, pessoa única, singular em palavras e obras e na própria pessoa. Quem pode ser comparado a Jesus? Deus e homem, filho de Deus, filho dos homens. Aqui será comparada a palavra desta pessoa. Uma pessoa incomparável só pode proferir palavras incomparáveis. O seu ensino, a sua doutrina, sobretudo suas ricas promessas, as palavras de Jesus, como nos fazem bem, como as palavras nos geram vida. A palavra de Cristo nos vivifica, nos santifica, nos guarda, nos estimula. Olhem, quem nos chamou? Cristo Jesus. Qual é o seu ensino? Sua palavra. E o que dizer da obra de Cristo Jesus? Não somente a sua obra diretamente ligada a atender às necessidades humanas, mas, sobretudo, a sua obra de caráter universal, de caráter transcendente e eterno, a obra salvífica na cruz do Calvário, eficaz e eficiente para todos os que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Então, a qualidade de quem nos chamou é singular, é ímpar, é incomparável. Nós fomos chamados pela maior e mais importante e única pessoa de todos os tempos, Cristo Jesus. Sua palavra é a nossa regra, é a nossa régua, é o nosso modo de vida. Sua obra nos satisfaz, atende todas as exigências de Deus. Fomos chamados pelo próprio Deus. Foi Deus quem nos chamou, segundo Pedro, por sua glória e virtude. Então, a nossa fé ela tem sentido, primeiramente, por esse aspecto, de acordo com esse texto. Quem nos chamou? A qualidade daquele que nos chamou. Eu quero pensar agora na qualidade do chamado em si. O nosso chamado é perfeito. Como dissemos há pouco, não estamos seguindo uma ideia precária, uma ideologia capenga, um ideal, um idealismo de algum segmento da sociedade em que vivemos. Não, o nosso chamado, ele tem perfeição inerente, intrínseca, natural, porque Deus é a origem deste chamado. Deus é o meio deste chamado e Deus é o fim deste chamado. O nosso chamado, ele é perfeito na origem, no meio e no fim. Na origem, porque fomos chamados num ato livre e soberano de Deus. Deus perfeito. No meio, para as boas obras. As obras de Deus, as boas obras decorrentes do chamado apontam para o Deus perfeito, para a perfeição de Deus. Quando amamos, quando somos generosos, quando exercemos misericórdia, quando perdoamos, quando socorremos, quando auxiliamos, tudo isto aponta para a perfeição do chamado em si, porque quem nos chamou é perfeito. Logo, o chamado não poderia deixar de ser perfeito. Então estamos pensando na qualidade de quem nos chamou e na qualidade do chamado em si. E por fim, no fim, o alvo supremo do nosso chamado é glorificar a Deus. A Deus toda a glória, a Deus o louvor. Já estamos conseguindo perceber
Qual é o sentido da nossa fé? Porque estamos entre aqueles que creem. Porque cremos, porque somos crentes. Somos crentes porque Deus nos chamou. Somos crentes porque o chamado é perfeito, do início ao fim. Origem, meio e fim. Deus na origem, Deus no meio, Deus no fim. Deus nos chamou. As obras de Deus glorificam o nome de Deus, nos levam à glória de Deus. A obediência a este chamado, a fé, ela é responsiva. Viver por fé é responder ao chamado, é seguir aquele que nos chamou. E o nosso chamado, ele não prevê retrocesso, não prevê olhar para trás. Nosso chamado não prevê recuo. O texto é emblemático. Diz a palavra de Deus: o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram. Irmãos que estão acompanhando este encontro e amigos também que estão conosco, o povo de Deus não é o povo do recuo, não é o povo do retrocesso, do atraso, é o povo que avança, que marcha, que segue por conta da qualidade de quem chamou e por conta da qualidade do próprio chamado. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram, embora os obstáculos sejam uma realidade inegável, e o são. Deus conta com a nossa fé obediente. Os obstáculos, eles estão previstos no próprio chamado. Jesus nunca os escondeu, sempre deixou claro, deixou claríssimo quais seriam os obstáculos componentes desta chamada celestial. Estamos no mundo e vivemos em muitas aflições, muitas dificuldades, muitos problemas. São os obstáculos internos, externos, materiais, espirituais, emocionais, transitórios, todos eles transitórios. Mas, se por um lado os obstáculos são componentes do chamado, estão previstos no chamado, por outro lado, a obediência também está prevista no chamado. Obedecer à altura, responder à altura do chamado, responder ao que o chamado requer. Há uma expectativa, há um desejo de Deus, há ordens expressas de Deus. Tudo isto no chamado. Então vamos obedecer. Deus prometeu estar conosco sempre. Seu chamado perfeito visa o nosso bem. Por isso também obedecemos. Não obedecemos simplesmente por obedecer, mas o fazemos porque cremos na qualidade desse chamado, no bem que envolve todo o chamado para a nossa fé. O que significa ser um crente de fato? Todas as coisas que compreendem a fé, a vida cristã, o Evangelho, a vida com Cristo Jesus. Por isso obedecemos. Temos certeza de que o chamado visa o nosso bem, embora haja obstáculo, embora haja problema, embora haja dificuldade. É verdade, mas acima delas, acima dos problemas, há o bem inerente ao próprio chamado, o bem que o chamado de Deus para si nos traz. Fé que agrada a Deus. Esta carta tem um dos versículos mais conhecidos do Novo Testamento. Sem fé é impossível agradar a Deus. É uma parte do versículo, um texto muito conhecido. Somente por fé obediente e perseverante podemos responder à altura do chamado. Deus não espera outra coisa.
Nós, porém, não somos os que recuam, não pertencemos ao grupo dos que retrocedem. Nós avançamos, nós respondemos, nós seguimos. Haja o que houver, sejam quais forem as circunstâncias adversas, existem, são reais, mas avançamos, mas seguimos. Não é novidade para ninguém que estamos vivendo dias estranhos, para dizer o mínimo. Vamos em frente. O nosso chamado tem qualidade. A nossa obediência deve ser de acordo com a qualidade do chamado, e há qualidade naquele que nos chamou. Deus nos chamou em Cristo Jesus. Sua obra, sua pessoa, sua palavra. O capítulo 11 de Hebreus, que é o próximo capítulo aí deste que nós estamos lendo, nos mostra de maneira explícita o que significa agradar a Deus. Fé responsiva, fé obediente, fé que nos faz avançar, fé de pessoas justas, justas por causa de Cristo Jesus. Então, se quisermos saber o que significa na vida de cada um de nós, no nosso dia a dia, o que é seguir a Cristo, responder a este chamado com fé, ou seja, ser um justo que vive por fé, fé no eterno, não no que é transitório, fé no que é invisível, não no que é visível, fé no que nos traz esperança e não no que é palpável. Demos uma olhada depois aí no capítulo 11 de Hebreus, é um dos muitos exemplos que a palavra de Deus nos traz do real significado de se viver por fé. Sejamos fiéis até o fim, pois isto é agradável a Deus. E que Ele te abençoe, que Ele nos abençoe e que o seu grande nome seja engrandecido e reconhecido no meio de nós. Deus nos abençoe. Nós vamos orar agora pedindo que Deus nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos ajude em meio a tantas dificuldades que estão ao nosso redor. Há problemas. Nós temos problemas na área da saúde, problemas espirituais, problemas na família, problemas na cidade, dificuldades de nos reunirmos coletivamente para o culto. Essa é uma delas. Não é a das mais graves, mas não deixa de ser uma dificuldade, um problema. Vamos orar pelos irmãos da nossa igreja que trabalham na área da saúde. Vamos orar pelas autoridades públicas e de saúde do nosso país. Oremos pelos enfermos. Oremos por aqueles que esperam de Deus uma intervenção, um auxílio, um socorro que só Deus pode dar. Oremos uns pelos outros, pela unidade da nossa igreja, pela manutenção da unidade da nossa igreja. Oremos pelos pastores, pelos líderes, pelos colegas, pelos irmãos das igrejas que estão esparramadas pela cidade, pelo país. Todos nós precisamos de muita sabedoria, discernimento, percepção aguçada. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Você pode orar comigo? Vamos orar juntos? Vamos orar? Nosso Deus, nós te agradecemos, porque nós pertencemos aos que creem. Não recuamos, não retrocedemos, lançamos a mão no arado e não vamos olhar para trás. Toda a honra, toda a glória ao Senhor por isso. Queremos avançar, queremos prosseguir. Ajuda-nos na guarda da fé. Ajuda-nos a fim de que vivamos por fé, para te agradar, para te honrar. Senhor, nós nos lembramos
das pessoas enfermas, hospitalizadas, ou que estão doentes em casa, que estão com dificuldades para respirar, que estão com problemas das mais variadas naturezas físicas. Misericórdia, tenhas compaixão. Nos lembramos das pessoas que trabalham nos hospitais, nas clínicas, nos laboratórios, que estão na linha de frente em meio a essa pandemia. Nos lembramos das autoridades de saúde, das autoridades públicas, nos lembramos dos pastores, dos nossos colegas, líderes, que pastoreiam o rebanho que o Senhor nos confiou. Abençoe teus filhos, dê sabedoria a eles, dê coragem, dê ousadia, que a tua palavra habite ricamente em nossos corações. Senhor, toda a honra e toda a glória ao Senhor. Te agradecemos pela Igreja Batista em Vila das Belezas, seu ministério, sua obra missionária, suas famílias, seu povo. Senhor, abençoe cada vida, da criança mais nova ao adulto mais velho da nossa igreja, que todos sejam abarcados por tua misericórdia, cobertos pela tua graça e tenham os pés firmados na rocha, na palavra, no firme fundamento do Senhor. Nos abençoe, livra-nos do mal e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Hino conhecido, um clássico do cantor cristão. Vamos cantar juntos, é o hino 366, 366 do cantor cristão. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Sacrifício remidor no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sem que nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar, e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão
Que Deus nos abençoe. Graças a Deus pela fé. Vamos combater o bom combate, terminar a nossa carreira quando aprover a Deus e vamos guardar a fé. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a nossa igreja. Deus abençoe o Brasil. Em nome de Jesus. Amém. Que todos sejam abençoados. Amanhã, portanto, não teremos o Pão das Três, mas teremos o culto às 20 horas no canal da Igreja Batista em Vila das Belezas no YouTube. E retomaremos o Pão das Três na quinta-feira, depois de amanhã, com o pastor Israel, se Deus permitir. Até lá!